Abra sua Bíblia, meus irmãos amados, no livro de Tiago, no capítulo 4 do livro de Tiago. Glória a Deus. Esse capítulo 4 do livro de Tiago, da carta ou epístola, é um capítulo muito importante, porque fala de uma vida prática de nós cristãos. Nós temos que viver a palavra, irmão. Glória a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que eu e você temos de ter uma palavra norteadora. Que duro, irmão, é a pessoa não ter palavra de Deus. Tem um monte de expressões religiosas, o que tem lá são regras de homens, que parece ser piedosa, mas não tem nada a ver com a palavra. Agora, graças a Deus que nós temos instruções do livro santo. Então abra sua Bíblia aí na carta de Tiago, capítulo 4, vamos ler os primeiros versículos, 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, e julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outrem? Versículo 13 a 17. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora, vós gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois,
que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Graças a Deus. Amados irmãos, uma palavra exortativa. Mas Tiago está escrevendo para crentes. Ele não está escrevendo para incrédulo. Ele está escrevendo para as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como seu Messias, como seu Salvador. Tiago é um pastor da circuncisão. Tiago é um pastor de judeus. Mas é uma palavra que serve para todos nós. E ele inicia dizendo a procedência das disputas que podem acontecer entre pessoas da mesma fé. Ao invés de dar lugar para Deus te usar, para abençoar, a pessoa começa a competir com as outras. Então ele, da onde vêm as guerras? Da onde vêm as pelejas? Da onde vêm as batalhas que existem entre a comunidade cristã? Porque existem. Olha só o que acontecia na igreja de Corinto. Abra aí sua Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Olha só que coisa, irmãos. 1 Coríntios. Capítulo 3. Veja a exortação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a capital da Acaia. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja com divisões, com partidarismo dentro da igreja. Tem mais aqui, ó, tem um que fala que é de Pedro, e um que acha que é muito crente, eu sou de Jesus. E aí colocou Jesus ao mesmo pé que Paulo, que Apolo e que Pedro. Aí que está o problema. Não, irmão, Jesus não é um partido. Jesus é a cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos cristocêntricos. A grande pedra que Pedro confessa. Tem gente que pensa que a igreja está edificada em Pedro, por causa de um trocadilho que Pedro fala, que Jesus fala para Pedro. Jesus diz assim, olha lá no original grego, não precisa acreditar em mim, olha lá no original grego, o que Jesus diz? E tu és Petros, e tu és cascalho, e tu és pedrinhas, e sobre esta pedra, essa grande rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está edificado na grande rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra de tropeço, Jesus Cristo, a rocha eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a pessoa está edificada em homem, um é Pedro, outro é Paulo, outro é Apolo, nivelando até o Senhor Jesus ao mesmo nível de homens fragilizados. Então, Paulo chamou esses irmãos de carnais. Fica aí brigando, com inveja, com contendas,
com dissensões. Ô pastor, por que o senhor está pregando essa palavra exortativa? Aqui é o Butantan de Jesus, irmãos. É uma vacininha que eu estou dando em vocês. Não é que aqui tem essas coisas não, é para que jamais tenha. Eu não estou falando porque tem não, eu estou falando para combater o vírus do mundo, que tenta entrar na igreja, através dos irmãos mais fragilizados. Mas graças a Deus, que aqui está a operação do Espírito de Deus, para nos capacitar, porque tudo que está escrito na Bíblia, foi escrito para minha edificação espiritual, para meu próprio proveito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não era só a igreja judaica que tinha problemas com gente carnal, com gente que estava brigando com os próprios irmãos. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Nós estamos aqui no mês da família, toda quinta-feira, glória a Deus, nós estamos aqui tendo palestras e ministrações gloriosas. Qual é o nosso objetivo? Cuidar do altar primordial, que é a nossa família. Mas, olha só como é importante a questão da ministração da palavra de Deus. O cuidado que nós temos que ter com a nossa casa, que é o primeiro altar. Por que eu tenho que fazer isso? Primeiro, porque Deus nos colocou como intercessores dos nossos lares. Então nós estamos trabalhando toda quinta-feira aqui no mês de maio com o tema voltado para a família. Porque o seu inimigo não é o seu marido. Tem irmã que pensa que o marido dela é o inimigo, irmão. Meu Deus, esse homem endemoniado. Olha que fraqueza. Tem irmãozinho que pensa que a esposa é o inimigo. Aquela tribulação. Olha, o irmão falou para mim, irmão. Eu fui tomar café, ele falou... Pastor Alberto, a minha esposa é a grande tribulação. Eu imaginei o livro de Apocalipse, irmão. A grande tribulação, já pensei no... Não, irmão. Sua esposa não é o seu inimigo. Os seus filhos não são seus inimigos. As pessoas que trabalham com você não são os seus inimigos. Os seres humanos que foram criados à imagem de Deus não são os seus inimigos. O seu inimigo é Satanás, é o diabo. Mas a Bíblia aqui em Tiago fala: resista, resistis o diabo, porque ele é covarde, ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Como que eu resisto? Orando, glorificando, cantando, lendo a palavra, bendizendo o nome do Senhor. Nós vamos resistir às forças do mal. O seu inimigo não são as pessoas. Então nós estamos tendo aqui esse evento de família, para que as pessoas olhem para a família com outro olhar. Viu, irmão? Essa sua família, os homens foram constituídos sacerdotes para abençoar a sua casa. As esposas, o auxílio do lar é o papel de Deus em relação a Israel. Deus é o auxílio de Israel. É o papel da mulher em relação ao seu cônjuge. Nós temos papéis bíblicos claros e abençoadores. Portanto, as pessoas não são nossos adversários. Que Deus nos dê discernimento. Que pode ser que você esteja achando que tem alguma pessoa que é o problema. Não é. O problema são os demônios. O problema são os espíritos enganadores que arremessam pessoas contra nós. Aliás, a palavra diabolos, da língua grega, exegeticamente significa arremessador. Esse é o significado de diabo. Aquele que arremessa pessoas contra outras e tem prazer na confusão que vai dar. Então que Deus nos ajuda, porque tem pessoas que fazem literalmente o papel de diabolos, arremessador. E nós não podemos jogar uma pessoa contra a outra, em hipótese alguma, porque o nosso problema não são as pessoas. E ele fala, Tiago, na sua exortação, da onde que vêm os conflitos? Da onde que vêm as guerras? Ele fala, vem das suas próprias vaidades.
dos seus próprios deleites, dos seus desejos carnais, aí vem o problema. A inveja. A pessoa, ao invés de glorificar a Deus, porque a pessoa está indo bem, ao invés de glorificar a Deus, irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, o irmão está sendo próspero. Não, irmão, fica com inveja. Vê a pessoa chegando com um carro bonito na igreja, ao invés de glorificar a Deus, fala, acho que está vendendo droga. Olha, irmão. Quer dizer, não tem lógica, irmão. Então, não podemos ter inveja dos... Você não precisa ter isso, irmão. Mas só tem uma coisa para me libertar da inveja. Oração. Jesus, tira do meu espírito, da minha alma, todo sentimento que não te louva. Você tem que pedir para o sangue de Jesus lavar o seu coração, para você ter um coração santificado. Da onde é que vem todo esse tipo de conflito? Das seus próprios deleites. Deleites que guerreiam contra os seus membros. Aí ele começa a citar uma série de verbos. É interessante o capítulo 4. Tem vários verbos. Verbos para colocados, ações colocadas para algo bom e para algo ruim. Então ele vai lá no versículo 12. Cobiçais. Cobiçais, quer dizer, fica lá cobiçando, mas não tem nada. Tem inveja, invejoso e cobiçoso, e não podeis alcançar, porque são militação ilegítimas. Essa não é a vontade de Deus, você não precisa cobiçar. Não há necessidade. Aliás, a cobiça está colocado como um problema moral. Por isso que aparece nos 10 mandamentos mosaicos, como um elemento moral. Não cobiçarás a esposa, nem os bens do próximo. Está lá no decálogo, como um elemento moral. E todo elemento moral não tem concessão. É extremamente rígido a ideia dos mandamentos, pelo menos dos 9, exceto o 4, que é o sábado, que poderia ser violado como os sacerdotes violavam no templo. Por isso que não é um mandamento moral, porque se fosse moral não haveria essa concessão. Os outros 9 não têm concessão. Então, irmãos, ele fala aqui claramente, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e reiais e nada tendes. Por quê? Porque não ora. Porque não busca a presença de Deus. Fica aí só falando, só desejando coisas que não vai chegar a lugar nenhum, mas não ora. Ao invés de você ficar pensando um monte de coisa que não vai, você só vai ficar nesse imaginário, vai orar, vai pedir. Só que depende do que você vai pedir, hein, irmão. Tá, olha só o que vem o próximo versículo. Pedis, aí está orando, e não recebe. Mas ele não mandou pedir? Eu estou pedindo. Não vai receber. Por que não vai receber? Porque pedis mal. Ao invés de pedir coisas que vai trazer edificação, que vai trazer crescimento, que vai ser um canal de bênção, fica pedindo coisa, irmão, que não tem. Jesus, me ajuda a ganhar na loteria. Meu Deus do céu. É ruim, hein? Você não vai receber a bênção de Deus. Porque aonde você quer chegar com isso? Então, pedir coisas, por exemplo, pede os dons espirituais. Já pensou que bênção? Senhor, dê-me o dom da ciência. Dê-me o dom do conhecimento, né? Me dê, Senhor, o dom da sabedoria. Senhor, me dê o dom da fé. Preciso ter mais fé. Me dê o dom da cura divina. Me dê, Senhor, o dom de profecia. Me dê, Senhor, o dom de operação de maravilhas. Senhor, me dê o dom do discernimento de espíritos. Dê-me o dom, Senhor, da variedades de línguas. Dê-me o dom de interpretação das línguas. Dons espirituais. Tem que saber pedir, irmão. Agora ficar pedindo coisas. Jesus, eu quero casar com essa irmã. Mas nem sabe se a irmã gosta dele, irmão. Maior pressão. Deus não é assim não, irmão. Mas eu quero. Vai ficar querendo. Pedis mal. Pede para Deus preparar um cônjuge para você,
uma pessoa de Deus, uma pessoa séria, que vai ser uma bênção. Porque casamento é para você agregar valores. Não vigia, não ora, aí vai casando com qualquer pessoa aí, ao invés da pessoa agregar valor, ele perde valor. Observe, verifica se a pessoa é temente a Deus, se ora, se lê a palavra, que vai te ajudar espiritualmente. Então, pedis mal, não sabe pedir, então tem que saber pedir. Aí ele usa dois termos fortes para nós. Ele fala adúlteros e adúlteras. Só que isso aqui não é aquele adultério que você encontra da palavra porneia, que é impureza sexual. Não é isso. Esse adultério aqui é o adultério espiritual. Porque ele está falando do quê? Da comunhão com o mundo. Irmão, é o seguinte. Jesus não aceita metade sua só. O diabo aceita. O diabo não está nem aí. Ele fala, não, você pode ser crente, desde que você fique aqui comigo, está tudo jóia. O diabo não está nem, ele não quer você inteiro. O diabo só quer um pedacinho seu. Mas Jesus quer tudo. Jesus não aceita pedacinho não, irmão. Ele quer você completo. Porque ele derramou o sangue dele na cruz para lavar o seu espírito, a sua alma e a sua carne, que é o templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Ele quer você inteirinho. No culto dos adolescentes, o irmão Cauã ministrou uma palavra muito linda aqui, né, de Romanos 12. E teve uma hora que ele falou isso. Não sei se os irmãos repararam. Falou, olha irmão, Jesus quer você completo. Não é só um pedacinho não. E todas as vezes que eu lembro disso, e eu ministrei isso na igreja central também, no culto da Santa Ceia, naquele texto de 1 Coríntios 10, 21, está disponível para os irmãos, se os irmãos quiserem ouvir a mensagem, está no YouTube, é só você baixar lá, assistir, não precisa baixar, só assistir. Foi a mensagem que eu ministrei no culto da Santa Ceia do Senhor Jesus, aqui na Igreja Central, na última ceia, no segundo sábado. Que diz o texto? Não podeis participar do cálice do Senhor e do movimento do mundo. Ou você pertence ao Senhor, ou você pertence a Satanás. Não pode, irmão. Por quê? Porque Deus não aceita isso. O diabo aceita. O diabo é isso mesmo que ele quer, que você vive mesmo com o pé em duas canoas. É tudo que ele quer. Mas Deus não. Então, quando ele está falando adúlteros e adúlteras, olha o que ele diz aqui, ó. Não sabeis vós que, olha, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então o problema aqui é espiritual. Fica com graça com o mundo, viu, irmãozinho? Fica com, eu tenho um pecadinho de estimação. Vai, irmão. Não pode não. Você tem que ser fiel a Jesus. Jesus exige a sua fidelidade. Ser fiel até a morte, que eu lhe darei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com esse negócio de ficar com dois pezinhos, não. Vem aqui no culto, maior pressão. Depois está lá no barzinho, bebendo pinga. Que é isso, irmão? Olha, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. O diabo aceita. É isso mesmo que o diabo quer. Que você seja amiguinho do... Aí fica que nem aquela pessoa. Eu sou quase um evangélico. Quase, né? Eu sou quase um crente em Jesus. É quase, né? Não, irmão. Deixa eu te contar uma coisa. Os cristãos não eram perseguidos porque adoravam a Jesus. Não. Então podia adorar Jesus? Podia. Desde que eles também aceitassem os deuses de Roma. Tem um sacerdote pagão que sugestionou para os pastores da igreja primitiva, olha, aqui está o panteão, né, a casa dos deuses romanos. Nós vamos pegar uma cruz com Jesus Cristo e pôr lá junto com os deuses. Pronto, está tudo resolvido, é só mais um Deus. Os cristãos não eram perseguidos por adorarem a Jesus. Não, eles eram perseguidos porque adoravam só Jesus. Estão entendendo a diferença?
Jesus é exclusivista. Jesus declara em João 14,6: eu sou o caminho, artigo definido, o. Eu sou a verdade, artigo definido, a. Eu sou a vida, artigo definido, a. E ninguém vem. Não é vai. Eu já vi pregador, coitado, não lê a Bíblia direito, porque Jesus disse, ninguém vai. Não, não é vai. É ninguém vem. Porque Jesus é a porta. Para você ser salvo, você tem que entrar por Jesus. Tem que receber o sacrifício expiatório do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse exclusivismo se vê aqui, ó, adúlteros e adúlteras. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, olha o fechamento. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É isso, irmão. É inimigo de Deus. Não, irmão, não seja amigo do mundo, irmão. Você é de Jesus, Ele te comprou com bom preço, você tem o Espírito Santo, leia mais a Bíblia, ora, glorifica a Deus, se tu uma bênção, você é de Jesus. Rompe essa amizade mundana que só te puxa para as trevas. E aí ele continua dizendo, olha como o Espírito Santo vê essa situação. A pessoa que adultera espiritualmente e fica com amizade, com relacionamento com o sistema mundano, olha o que ele diz no versículo de número 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Bíblia, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Olha, irmão. Irmão, eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios. Eu quero que você guarde, grife aí na sua Bíblia. Aqui em Efésios, eu quero aqui em Efésios aquele versículo que diz que o Espírito tem ciúmes. 4:30, obrigado, meu irmão. Esse mesmo, irmão. É o varão da escola bíblica dominical, né, irmão? Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Sabe o que Paulo está falando aqui? Éfeso era um grande porto. Todas as pessoas ali do porto tinham selos, comerciantes, porque eles tinham que buscar o produto. Então, se ele chegasse lá, tivesse uma águia, por exemplo, a letra A, é daquele comerciante, o Antônio, por exemplo, ou tinha lá uma árvore, eram símbolos, selos. Chegava lá, olhava no produto, opa, esse é meu, ele já sabia, era dele, ele pegava, está lá o selo dele. É isso que Paulo está dizendo. É essa analogia, essa metáfora do selo. Ele está dizendo o seguinte: o dia que Jesus veio buscar a igreja, todos aqueles que têm o Espírito Santo, todos que têm esse selo, é propriedade do Senhor Jesus, e Jesus vai pegar para ele. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais, capítulo 5 de Efésios, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo a contraposição? Não fique na perspectiva carnal, mas buscai as coisas espirituais. Tem ciúmes, o Espírito Santo. Então, irmãos,
o cuidado de Deus por nossas vidas. Aí vem os próximos verbos. Sujeitai-vos, que é o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Busca a presença de Deus. Ouça mais a palavra de Deus. Olha o versículo 8. Chegai-vos. Está vendo quanto verbo? Sujeitai-vos. Chegai-vos. Nos ensinando a ter um cotidiano com a presença de Deus. Buscando a vontade de Deus para a nossa vida. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti então a sua situação, como o salmista diz para Deus: Pai, lembra da minha estrutura, lembra que sou pó, e tenha misericórdia de mim. Então, chore, converta-se o vosso pranto, e o vosso gozo em tristeza. E a palavra de novo: humilhai-vos. Humilhai-vos perante o Senhor, porque é Deus que vai te exaltar. E a exaltação de Deus não traz insegurança. Sabe por que tem muita gente que é insegura no cargo que está? Porque não foi Deus que exaltou. Aí fica sempre com medo que alguém vai puxar o tapete. Sabe aquele? Porque não foi Deus, irmão. Porque quando é Deus que exalta, você não tem essa preocupação. Você não tem preocupação, porque Deus te exaltou, Ele vai cuidar de você, Ele vai proteger você e vai te guardar de todo mal. E aí Ele pede para nós não falarmos mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, está cometendo o quê? O que Jesus falou. Com o mesmo juízo que julgares, julgarão a vós também. O que mais que Jesus falou sobre julgamento? Muitas vezes ele fala: tira primeiro o trave do seu olho, para depois querer tirar o trave do olho do seu irmão. Então, quando você souber alguma coisa, você vai orar. Então, quando alguém chegar, sabe aquele irmão, infelizmente tal, vamos orar, irmão, por essa pessoa. Vamos ajudar em oração. Você não pode ajudar de outra maneira, é com oração que a gente ajuda. O que mais? Ele fecha dizendo: não seja soberbo ao ponto de dizer, amanhã eu vou lá trabalhar. Não, irmão. Se Deus permitir, se for da vontade de Deus. Um dia eu vi um pregador falando: irmão, você tem que ter fé, você tem que falar que você vai vir. Bom, eu não sei, você poderia dizer o que Tiago nos ensina, não é? Se for da vontade de Deus, estarei aqui sim. O meu desejo é estar aqui. Mas se for da vontade de Deus. E aí ele explica. Porque o amanhã não nos pertence. E aí, irmão, tem mais um segredo importante para a minha vida e para a sua. Cuidado. Porque amanhã não te pertence. Então, se você tem que reconciliar, reconcilie logo. Se tem que pedir perdão, peça logo. Se tem que acertar as coisas, acerta logo. Porque o amanhã não te pertence. Não vai querer deixar coisas para amanhã, principalmente questões relacionadas à espiritualidade. Não faça isso. Então ele diz isso. A nossa vida é como vapor. O rei Salomão, em Provérbios e também em Eclesiastes, ele usa também a palavra vapor, só que ele usa a expressão vaidade. Vaidade, ali, significa efemeridade. Antigamente na nossa igreja, fala em vaidade, já pensava que era o salto da irmã, o cabelo da irmã, a pintura não sei do que jeito, achava que isso era vaidade. Tudo é vaidade, tudo é efêmero. Vaidade significa efemeridade, vapor. Passa muito rápido, isso que é vaidade. Tudo que é passageiro, tudo que é efêmero, é vapor. E ele fala isso, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, em lugar de dizer que você vai dizer, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus. Essa é a linguagem de quem conhece a Bíblia. É fácil você perceber quem conhece a Bíblia. A pessoa sabe falar,
Porque tem temor de Deus, eu estou na mão de Deus. Se for da vontade de Deus, estarei lá sim, irmão. E a pior coisa é a pessoa que se glorie, presunçoso. Eu, uma vez, terminou um culto, eu era jovem, solteiro ainda. E olha, irmão, aquela irmã cantou bonito, hein? Meu Deus do céu. A irmã cantou um hino aqui, coisa mais linda. E quando a irmã desceu, terminou o culto, eu fui cumprimentar ela, eu falei assim, ô irmã, paz do Senhor. Olha, irmã, parabéns, a irmã cantou muito bonito. Sabe o que ela falou para mim? O irmão não viu nada, irmão, hoje eu não estava boa. É mole, irmão. E eu fiquei, meu Deus, então o céu ia cair dentro da congregação, não é possível. Olha a humildade da irmã. Ô irmã, parabéns, a senhora cantou tão bonito. O irmão não viu nada, hoje eu não estava boa, na garganta minha não estava boa hoje. Olha, que humildade, né, irmão? Não pode ser assim, irmão. Precisa ser mais humilde. Oh, graças a Deus. Oh, irmão, parabéns pela mensagem. Obrigado, irmão. Continua orando por mim. Obrigado pela sua palavra carinhosa. Humildade, irmão. Sabe? E o outro era jovem. Jovem é terrível, né, Janinho? O irmão foi pregar. Irmão, o irmão não pregou nada, pastor. Irmão Emerson, pensa no irmão ruim para pregar. Eu brincava, falava que a mensagem dele era uma espada, comprida e chata. Sabe? E ele pregou, mas horrível a mensagem. Salada de fruta, sabe? Não sabia, não tinha começo, não tinha fim, um rolo. E lá fora, jovem, né? Eu falei, meu irmão, olha só que eu falei para ele. Parabéns, irmão. O irmão parecia o Bernard Johnson. Ele falou, o povo está dizendo mesmo. Mas eu que tinha inventado na hora aquilo. Então você vê, irmão, o que é a soberba. E a soberba precede a ruína. Não pode ser assim, irmão. Eu inventei, falei, jovem, né? Nossa, irmão, você pregou que nem... Pregou nada, ninguém aguentava mais, estava amém. Sabe quando a igreja fica amém? Para ele parar, né? E o irmão, meu Deus, o irmão pregou que nem o Bernard Johnson. Ele, irmão, o povo está dizendo mesmo. O povo, eu que tinha inventado na hora, irmão. Soberba. Que Deus tenha misericórdia de nós. É a vontade de Deus que você seja mais humilde, acolhedor, abençoador. Deus quer usar você para santificar sua esposa, para santificar seu esposo, para santificar seus filhos, para santificar o ambiente de trabalho onde você está, porque você pode levar a alegria, a paz, o poder de Deus. Deus quer usar você. Então ore mais, cante mais, peça para Deus te usar, para você influenciar a vontade de Deus. É o que ele disse para Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Abraão, se tu uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção. Amém, irmãos?